Saudações extensivas a todos e a todas, homens da pátria comprometidos com o país. Nós vemos aqui em forma de repúdio, tendo em conta o comunicado do Birro Político do MPLA feito esta manhã, onde querem responsabilizar criminalmente os ativistas que escalaram até a figura do Agostinho Neto, a estátua. Só para dizer que o MPLA não pode adotar heróis na cabeça do povo angolano. Hoje a historiografia traz uma nova visão da história e sabemos que o 77, o 27 de maio de 1977, é muito fruto das deliberações que Agostinho Neto deu. Logo, Agostinho Neto não reúne consenso dentro da historiografia angolana. E para dizer que as pessoas têm suas casas como sendo o seu patrimônio, muitas pessoas construíram as suas casas com seu dinheiro, com seu trabalho, e temos assistido de forma drástica a serem partidas as suas casas, a serem vandalizadas. Por que nós não respeitamos o patrimônio pessoal e incutimos as pessoas para respeitar o patrimônio em que o MPLA quer tornar o patrimônio de Angola? Agostinho Neto defendeu uma matriz meramente leninista com os interesses do MPLA. Os três partidos que tiveram a lutar aqui, antigamente chamado de movimento, nunca tiveram a pretensão de criar uma política que fomentasse o desenvolvimento do país. São políticas para o combate do outro e a constituição de um país em que eles estivessem lá no poder. Por isso é que hoje, 45 anos depois, nós continuamos a conhecer política de exclusão social. Porque a exclusão social não é só quando o Timóteo não consegue chegar a um supermercado, quando não lhe deixam entrar num local ou numa reunião. A exclusão é quando o próprio político, o próprio detentor do poder político não cria estratégias para que os menos necessitados tenham os bens básicos desejados socialmente. Isso que é exclusão. E 45 anos depois, o MPLA continua a produzir mais pobre do que outra coisa. Logo, quando se parte as casas dos cidadãos, quando se vandaliza as propriedades alheias com mandatos que não caracterizam a sua própria veracidade, não vão de encontro com a prisão preventiva, isso sim é que é violação do patrimônio pessoal. E estou aqui com o meu irmão Leonardo, vai dar alguns subsídios. Eu queria primeiro saudar a todos que com se calhar boa energia nos estejam a acompanhar. Esperemos que analisem, que olhem para a juventude como a matriz para a construção. Vão ver esses vagabundos. Então vamos falar melhor. Primeiro patrimônio. Vocês vão ver esses vagabundos. Mano, gangsta. Primeiro patrimônio é o patrimônio humano, a pessoa humana. Muito embora aprendemos que existe patrimônio cultural, patrimônio natural, mas eu estou a falar do primeiro patrimônio, é a pessoa. Se você mata a pessoa, você não pode devolver este patrimônio. Mas nós podemos amanhã reestruturar a estátua. Nós podemos da noite para o dia construir, fazer, porque até somos artistas, eu sou eventualmente um artista. Portanto, não é aqui pecado algum. Não é pecado algum que isto aconteça. Mas o que é pecado de facto é quando matam um ser humano. Quem vai pagar a vida? É deste patrimônio que exigimos. As pessoas que vivem frutos da areia branca, as pessoas que foram demolidas da ilha, foram parar para o Jango na estenda, aqueles foram patrimônio pessoal, não devolveram. Mas hoje querem responsabilizar criminalmente quem teve a audácia de subir numa estátua. Este é o país. E uma pergunta básica: entre o oprimido e o opressor, quem é o radical? Mano, continua. Eu acho que o radicalismo reside na pessoa que assiste o mal e não procura mecanismo de acudir, não procura o mecanismo de acudir a esta situação. Por exemplo, quando tu assistes as pessoas a morrerem, as pessoas a passarem fome, sem sequer te importares em abrir pelo menos a voz, já que não tens dinheiro para dar, já que não tens força para dar, pelo menos dizer que isso está errado, você é o que é radical. Isso é o radicalismo mais profundo. Radicalismo não é quando um indivíduo que está, se calhar, numa casa a tear, tenta arrombar a porta para sair, porque Angola é uma casa que está a tear já há 45 anos. Isto é verdade, não podemos mentir.
Quando esta pessoa tenta lutar, não, tem de ter mais calma, tem de falar com mais calma como se a casa dele está a incendiar. Certamente. Ele precisa sair daí, ele não tem muito mecanismo de fuga, o mecanismo é a porta que ele está aí, então tem de arrombar. Mas quando a polícia, em nome das ordens superiores, mata, Sim. ele destruiu o patrimônio. E sabe qual é o problema aí, Leonardo? É que de 4 anos depois da governação de João Lourenço, não conseguiu se criar política de incentivo do primeiro emprego. É que os bancos nacionais do país não têm política de dar microcréditos e tem sempre a questão da partidarização. Os jovens que não estão filiados em partidos políticos têm diferentes debilidades para poder ter um pequeno crédito de um banco. E depois, quando consegue um crédito, é o nível excessivo de burocracias. Logo, nós temos um conjunto de jovens frustrados sem oportunidades e que, de forma a expandir aquilo que sentem, são tratados como arruaceiros, são tratados como desumanos. Nós temos que começar a olhar que tipo de Angola nós queremos com tipo de constituição em que acaba por excluir a própria juventude da participação da cidadania. Nós estamos aqui a olhar e uma posição, isso só mostra que o MPLA é que está contra a paz, porque quando você cria pobres e esse pobre tenta se expandir da sua forma, você vem lhe dizer que você tem que continuar a ser pobre e a estar como? A estar alegre com aquilo que ele criou. Seria o MPLA entender que esses jovens, que nós os jovens precisamos de oportunidades. Nós os jovens precisamos de formação. Nós os jovens precisamos de estar enquadrados em diferentes setores da vida social. E quando não estamos enquadrados, nós vamos sempre manifestar, nós vamos sempre exigir com que haja transparência governativa e com que essa transparência se revista dentro da juventude. Logo, quando não se cria essas condições, é o que dá. Temos uma juventude em que está à procura de oportunidades. E quando sobe numa estátua, não quer dizer que ele é frustrado, que ele é radical. Radical é aquela pessoa que cria, gera pobreza e ainda critica aquele que sente-se oprimido e vem de forma direta a exigir os seus direitos. Leonardo, tua vez. Portanto, aqui há a questão do empreendedorismo. Nem todo aluno universitário deve empreender. Por exemplo, eu sou formado em pedagogia, vou empreender como? Como é que eu vou empreender se eu estudei nos sedes? Vou empreender o quê? Um pedagogo vai empreender o quê? Vai empreender o quê? O que é empreendedorismo? Que essa gente costuma dizer que temos que nos autoempreender. E outro aspecto é, se o policial se o policial ataca, agride o manifestante de forma, agride fisicamente, agride de qualquer das formas, verbalmente, o policial é que deveria ter calma, saber que está a lidar supostamente com um jovem frustrado, mas ele já agride e ele e o ativista, no caso, terá de reagir contra a agressão verbal ou física. E este polícia vai denominar como desacato à autoridade. Não é quem desacatou? Foi o próprio policial. Uma pergunta básica: a polícia é do povo? Qual povo? Qual povo? A polícia... Qual povo? Não é do a polícia povo. É do Estado. Qual Estado? É um aparelho de repressão do Estado. Por isso é que nunca vai ver um polícia matar um governante. A polícia vai matar nem por engano. Nem por engano. A polícia vai matar os pacatos cidadãos. Tal como eles. Porque a polícia é um aparelho de repressão do Estado. O objetivo é proteger aquilo que o Estado constituiu. A polícia e as Forças Armadas, na sua vinculação, é para a defesa do território. Porque se esses polícias sofrem como nós, passam dificuldades como nós, sentem fome, vivem no bairro, por que eles não se solidarizam com o sofrimento do povo? Com o sofrimento da maioria? Por que eles, quando a política vem de cima, as ordens vêm de cima, ele não pensa primeiro na cidadania, mas pensa primeiro na ordem baixada pelo Estado acima? A polícia não é órgão autônomo. A polícia faz parte do Ministério do Interior, faz parte de um dos ministérios. Os ministros são auxiliares do titular do Poder Executivo. Mas na sua vinculação numa ditadura, não existe isso. Por isso é que nós conhecemos, dentro das nossas lides, polícias que parecem mais políticos do que outras coisas. Nem sequer políticos são, porque esses nem sequer políticos são, nem sequer governar, porque governar é antecipar antes. Quando um governo não consegue antecipar, esse governo nem sequer governa. Nem sequer governo. Pode até ter entendido como governo, porque governo não. O governo deve antecipar o lance, é um antecipador. O governo cria mecanismo. Olha, eu tenho um grande medo.
Eu tenho um grande medo que nossos irmãos vão parar ao tribunal e sejam de facto responsabilizados criminalmente, como se de grandes larápios se tratasse. Certamente. Só porque escalaram uma estátua de alguém que não reúne consenso. Nós devemos aqui trazer. Eu fico muito triste, eu sempre tenho dito nos meus lives. Em Angola temos problemas de concepção. Uma coisa é testemunho e outra coisa é história. Nós confundimos testemunho com história. História não é isso. História é confrontações de fontes. Por isso é que nem todo mundo que lê história é historiador. Por isso é que existe formação específica para historiador. Porque vão lhe ensinar a fazer o uso das fontes. Se o Mateus ir na rádio falar sobre uma determinada coisa, não quer dizer que aquilo é história. Em Angola nós temos história do MPLA, história da UNITA, história da FNLA. Eles fizeram da história do MPLA, a história de Angola. Aí está o problema. Há diferença, meus amados, não vamos nos enganar. Uma coisa é a história do MPLA. Por que nós, quando falamos da história política do país, sempre falamos MPLA UNITA, sim. Mas a sociedade civil, por que não é englobada dentro da história de Angola? Os anônimos, já do pensamento científico do século XIX, a escola dos análises, sempre diziam: quem faz a história não é só os grandes, até os homens mais baixos da sociedade participam na construção histórica do país ou de uma coletividade. Essa história da idade medieval, da idade moderna, de sempre glorificar os santos, de glorificar as personalidades políticas e esquecer sempre da base é um erro. Por exemplo, quando nós falamos do ativismo angolano, quem faz ativismo não é só o Timóteo, o Dito, o Hitler, o Leonardo, o Carrolo, não. Quando estamos a falar de ativismo, devemos analisar na perspectiva macro, trazer todos os elementos, falar do Sangoma, falar do Cláudio Revolta, do Naná, do Moenho, tem que falar dos movimentos como NBA, movimentos como Placa, Pique, Meia, todos estes constituem um todo na construção da história do ativismo angolano. Ativismo angolano não é só falar dos 15+2, não. É a transformar a política ou a história na elitização, mas a história faz-se com os diferentes, com as confrontações de fonte. Mas vamos retomar no nosso tema que é a questão da estátua. Não, onde é que vamos enquadrar o ativismo? Tem ativismo político, tem ativismo cultural, tem ativismo social. Nós temos que olhar na perspectiva de Karl Marx. Decido assim, quando eu vou trazer o Pierre Cardin, vou trazer a lista ao Pierre Cardin, o francês jesuíta, quando dizia que a construção de uma sociedade do ponto de vista político começava pela sociedade civil. A dada altura, em função do contexto, todo mundo foi obrigado a fazer parte do ativismo político, mas esse contexto já passou. Nós vivemos numa era em que não somos todos obrigados a participar na vida política de forma não ativa. Somos obrigados sim a participar da vida política de forma ativa, não como ativista político. Porque nós vivemos, infelizmente, num país em que tudo gravitaciona em torno da política, mas uma política completamente, é uma política da merda, uma política à toa. Não na sua concepção, à luz de Karl Marx, mas uma política que os ativistas andam a entender, que eu também subscrevo como polimerda. Portanto, é exatamente essa situação que nos tem emprestado. É exatamente essa situação que nós assistimos. Temos de aprender a olhar em perspectivas diferentes, valorizar cada visão, muito embora algumas mais com cunho científico, outros com cunho mais filosófico, alguns com cunho mais, se calhar mais... E uma questão só, falando sobre a questão da representatividade, do simbolismo, da construção da consciência histórica através das figuras. Quando Inocêncio de Matos morreu, houve elementos individuais que fizeram pinturas do Inocêncio de Matos. Mas, um dia depois, a imagem do Inocêncio de Matos foi jogado lama, ué. Foi jogado lamas. Quer dizer, só devemos respeitar aquilo que é construído pelo MPLA, pela máquina de ressonância do birro político, seja lá do Comitê Central. O Antônio John McCarthy disse agora que querem fazer dessa cena da estátua um problema para justificar a repreensão. A repressão. Eles querem legitimidade. Eles encontram para alguns excessos, ou em alguns excessos que aconteceu, como alicerce para a repreensão. Mas quais são esses excessos? Quais são os excessos? Mas espera aí, vamos lá. Em primeira instância, o excesso começa na própria Constituição, mano. Os excessos começam na própria Constituição.
Quando temos uma Constituição que no artigo 47 privilegia a manifestação, mas a lei 16/91 cria Tudo limitações. que falaram aqui é mentira, não acredito. Então, nós devemos analisar a imagem do Inocêncio de Matos. Foi o primeiro patrimônio. Foi o primeiro patrimônio. Quando você E foi destrói uma destruído. vida, vais construir como? Mas aquele patrimônio, aquela estátua, nós como artista, eu sou literalmente um artista, podemos sim reestruturar. Podemos reestruturar. Nós estamos em condições de devolver isso, mas nós estamos A vida do em condições Inocêncio. de devolver a vida do Inocêncio. Como eu disse, Portanto, isso não é problema. O problema é que eles querem dessa cena de estátua um problema para justificar a repreensão. Portanto, colocaram-nos entre vizinhos da secreta, né, para analisarem quando é. Mas nós estamos aqui a falar em direito, os nossos rostos são Sim. conhecidos. E Nós já não temos mais medo, vamos morrer de qualquer forma. Morremos todos de fome. Porque é natural que morramos a tiro, até bacunhar. Porque quando você morre a tiro, Você não sente dor. Você não sente dor. Da Mas cabeça. olha, é radical o que vivemos. o que vivemos. Olha, eu vou te dizer, Leonardo, meu companheiro do painel, só para dizer. Não, Olha, mas estamos aqui. Inocêncio de Matos, Rufino, embora não sendo ativista, entre outros que morreram, seja na Revolução da História de Angola, tem um lugar de memória. Lugar de memória é o quê? É aquilo que não está fisicamente constituído, mas dentro da... Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Para quem esteve na manifestação do dia 24 de agosto de 2019, a segunda marcha contra o desemprego, quando passa na Maianga, no Largo da Maianga, ele lembra de coisas que nós fizemos lá. Fechamos aquela zona. Ali é o meu lugar de memória. E hoje, o que aconteceu na marcha do dia 11, os locais como o Américo Boa Vida, é o nosso lugar de memória. Quando tu passas no Américo Boa Vida, tu não é a mesma pessoa, porque você vai saber, olha, aqui morreu um nosso irmão de batalha. O subconsciente capta, o subconsciente capta aquilo que o consciente fornece. A Carola tem razão. Angola não foi o único país que o povo escalou a estátua. Sim, nós vimos a imagem de lá do Vindo do State, estátua da liberdade a ser escalada. E para já, olha, nós estamos aqui. Porque nós somos livres. Então, quando um povo não é livre, tem uma estátua da liberdade. Quando um povo vive a miséria, a fome, já há 45 anos, quando um povo sequer nem tem água na torneira, quando um povo sequer nem tem um peixe, uma cabuenha, nós não conseguimos comer, não conseguimos beber, subir numa estátua que pode ser construída, se mandarem agora para refazer, nós estaremos em condições de reconstruir. Os nossos irmãos vão ser responsabilizados criminalmente por isso. Não foi a primeira manifestação que nós já subimos na estátua. No Lago das Heroínas já subimos na estátua da Lucrecia Paim várias vezes. Por que nunca fomos indiciados um processo? É aproveitamento político. Sim. É um aproveitamento político. Nós dizemos assim, às vezes a vontade de querer sempre dizer é que estraga tudo. Nós devemos estar preparados para aparecer. E o Estado angolano não deve se preocupar com pessoas que subiram numa estátua. Preocupa-se com o nível de pessoas a morrer no hospital por causa da malária. As crianças, estamos a esquecer políticas de apoio às crianças. Nós estamos em dezembro. O Estado angolano, em vez de se preocupar com pessoas que escalaram a estátua, fruto da vossa má política durante 45 anos. Centram-se, por favor. Não mediatizam a questão dos ativistas a subirem na estátua. João Lourenço, não. Existem pontos fulcrais. Existem situações em que devem acudir, devem olhar de forma mais radical. Quando o Estado diz que vamos radicalizar a pobreza, vamos radicalizar a fome, então tem que radicalizar. Por que tem de radicalizar? Isso já não é crime. Então vão radicalizar a fome, vão radicalizar a pobreza. É exatamente isso. Não, agora nota. Agora já não é mais aglomeração de pessoas que está a fazer barulho. Você está a ver já como é que é a política do MPLA? Já não é mais. Não, mas é verdade. Agora é estátua. Agora é os ativistas. Uma coisa é que sentarem e reconhecerem que houve alguns excessos. E outra coisa é dizer que esses que subiram aí devem ser responsáveis porque andaram a desviar o dinheiro. Eles não desviaram o dinheiro. Não desviaram. Nem desviaram medicamentos. Então, se eles são frustrados, olha só, e uma coisa é certa. Se o Estado angolano acha que os jovens são frustrados, por que não cria políticas de inserção desses jovens, de acompanhamento desses jovens que são frustrados? Por que vocês já estão identificados? Já estão identificados. Por que não pegam nesses jovens que são frustrados e dizem assim, vocês estão frustrados, tem que ter um acompanhamento psicológico? Por que não criam isso? Porque estão conscientes que os frustrados não são eles. Frustrados não são eles. Frustrados são os milhares de angolanos ligados ao MPLA,
que estão nesse momento a começar a reivindicar a partir dos gabinetes, a dizer, "Epá, o país mesmo está mal." São milhares de pessoas ligadas ao MPLA que estão a reclamar, que está também nos incitar a manifestar. Não é só as nossas mamães do bairro, são também vossos militantes que estão a dizer, "Pá, está mesmo mal", e continuar a manifestar para ver se a nossa vida está mesmo onde. Os milhares que não estão a receber salário nessa fase. Então, por favor, o assunto é muito, o país está num momento muito sério, num momento em que é necessário ter coerência política. Por favor, não torne a questão da estátua como sendo um facto político. Quando você fala diversas vezes de um assunto, torna-se já algo muito importante. Não torna um não assunto em assunto. Porque escalar uma estátua é apenas um... Eu digo, se tivesse lá a polícia, seria algo maior, porque nós notamos aí que afinal os manifestantes não são arruaceiros. Saiu-se da Santana até o 1º de maio e não se partiu nada público. Há alguns infiltrados. Agora, quem anda a partir as São os coisas? infiltrados. Quem anda a partir as coisas? Nós devemos tratar os bois pelos nomes. E nessa fase aqui, o birro político, dentro do MPLA existem pessoas que nos defendem, porque têm o nome de deputados, né? Tem nome de deputados. E o partido no poder, o MPLA, é o partido com mais deputados na Assembleia Nacional. Então seria o partido mais coerente. Porque, supostamente, é o partido que o povo decidiu escolher mais deputado, porque supostamente o povo acha que melhor nos representa, não é? Então é o partido que deveria... Com mais representante, que poderia, por sinal, ter mais calma, ter mais sentimento pátrio, reler o momento, analisar o contexto, os porquês da reação dos... Porque nós infelizmente vamos à rua porque nós somos uma reação. Mas essa reação é fruto de uma ação, a má governação, a má administração. Se o João Lourenço devolver tudo, já não vai a tempo. Devolver tudo que o povo merece, desde... Olha, é só para notar que a questão da traição, a questão da acusação nasce desde 61, isso virou uma herança cultural. Sim. Nós nos traímos desde 61, nós continuamos a mentir uns aos outros desde 61 até agora. Os jovens mentem às mulheres às horas de chegar, os jovens... Tudo isso é uma herança cultural. Nós queremos colocar um fim nisso. O MPLA está a criar um pingo de água, como escreve um amigo Senga, um pingo de água como uma grande turbulência sobre a estátua. Não, mas agora, a estátua uma questão. Representa um patrimônio humano. Agora a questão, Inocêncio morreu, quem do birro político vem falar? Escalaram uma estátua de uma pessoa que morreu já há Sabe o que muitos vão anos. dizer? Estamos à espera das provas. Das provas? Quais provas? Inocêncio morreu com uma bala na cabeça. Eles vão dizer, não, as provas. Eles vão dizer, estamos à espera das provas. Se a polícia é do povo, por que quando um polícia mata um cidadão próximo de um polícia, esse polícia não é detido? Por que eles se encobrem quando, de certa forma, deveriam defender o povo? A polícia é deles ou nossa? A polícia não é do povo. Nós temos, eu aprendi também isso contigo mesmo, que a polícia não é do povo. Nunca foi, nunca será. Nunca foi do... Vamos para dizer que a polícia é do povo, não é do MPLA. A polícia mesmo é do MPLA. Por isso é que quando o administrador sai, a polícia mobiliza-se. Quando a administração pode estar sem máscara, não te fazer nada. A polícia sim é do MPLA. A polícia nunca foi do povo. Porque se fosse do povo, a polícia deveria exercer a cidadania. Caso da morte do Dr. Dallas. Um indivíduo que passou 6 meses, cambalhota, foi matar um indivíduo que ficou 6 anos na universidade a estudar. Um indivíduo que cambalhotou 6 meses. Tira a vida do indivíduo que ficou 6 anos numa academia. Essa polícia é deles. É deles. Então, olha, eu, de certa forma... Mas não estamos frustrados, não estamos abertos para diálogo. Mas quem? Mas nós Leonardo, temos medo, espera só. A polícia nacional, o próprio governo não está preocupado com o patrimônio que constitui. Exemplo, a centralidade do Quilamba é um projeto do governo, certo? Um projeto social. Um projeto social. Quantas bibliotecas tem a centralidade do Quilamba? É um projeto social. Não tem bibliotecas comunitárias na centralidade do Quilamba? Não tem. As bibliotecas das escolas que tem cá têm restrições de adesão. Tem que mostrar um bilhete. Mas o Estado não cria condições para que a identificação seja feita em toda a parte do território nacional. Isso é exclusão.
Quando o Estado não cria políticas de inclusão, mas dentro das instituições nós temos política de exclusão. Isso é uma contradição genética da perspectiva da natureza do Estado. E depois, quantas pessoas são desalojadas anualmente, que são levadas ao Zango? Os administradores, em vez de virem trazer subsídios consistentes, os administradores vêm justificar a sua ação. Quais são os patrimônios que o Estado viola? Existem muitos. O grande patrimônio é a vida. O grande patrimônio é a vida. É a vida. Se os manifestantes tivessem subido na cabeça do Agostinho Neto vivo, aí sim. Mas de uma estátua que não reúne consensos, isso não se entende. Quando o MPLA, com as exéquias do Jonas Malheiro Savimbi, com as exéquias do Inocêncio de Matos, subiu para cima, para baixo, brincou com o corpo, leva para aqui, leva para ali. Aquilo não era violação do patrimônio, da consciência de uma determinada coletividade? Não respeitaram isso. Mas quando alguém escala até do ponto de vista da aplicação, a figura da Agostinho Neto é descontextual. Por isso é que muitos artistas aconselham a não fazerem estátuas de figuras políticas, porque o contexto pode mudar e essa figura já não vai se adequar à própria realidade. Hoje, em 75, dentro do monopartidarismo, da política centralizada, da centralização do poder, dentro da política do marxismo-leninismo, da constituição da sociedade agrária, ali sim a estátua da Agostinho Neto se enquadrava. Mas envolvidos 45 anos dentro da política da Terceira República, em que está a tentar se fazer uma economia de mercado com bandidos, porque não temos empresários, temos pessoas endinheiradas. Estamos a tentar reconstruir a história na perspectiva de trazer o 27 de março à discussão. Agostinho Neto perde o seu poder vinculativo dentro da história. Se antigamente Agostinho Neto era visto como sendo o herói da nação, hoje Agostinho Neto é visto como o quê? Como sendo o traidor da nação. Porque hoje a sociedade científica consegue dar conta que Nito Alves tinha subsídios para esse país. Porque o passado traz reflexo para o futuro. E hoje o futuro continua a ver que temos uma apartheid social, temos uma política de distanciamento social, em que os que têm dinheiro, e muitos deles que estão ligados aos países ocidentais, quando vêm a Angola vivem em melhores condições, e os bumbos do Musek, como Nito Alves defendia, estão onde? No Kazenga, no Quilambaquiache. Na Boa Vista. Então quer dizer que a figura de Agostinho Neto quer dizer, nós não vamos só entender os manifestantes na perspectiva política, mas sim na perspectiva histórica, porque os manifestantes já não se revêem na imagem de Agostinho Neto. Não só os manifestantes, a comunidade científica. Hoje a produção sobre a imagem de Agostinho Neto é do indivíduo que, através do serviço da PIT com o Nambwe, criaram condições para que muitos angolanos morressem. E hoje as discussões anuais, o próprio presidente João Lourenço vem cimentar essa posição quando traz à tona o debate do 27 de maio, a questão de poder indemnizar as famílias que foram dificultadas, vítimas. Mostra que a imagem do Agostinho Neto não é tão íntegro como nos ensinaram antigamente. Como batizamos de herói. Quer dizer que Agostinho Neto, do ponto de vista da aplicabilidade, já não tem aquele poder ou aquele peso econômico, peso histórico. Logo, é legítimo, por não ter mais esse peso histórico, é legítimo os manifestantes escalar. Não estou a incentivar. Não, ninguém está aqui a incentivar nada. Mas estou a dizer que é legítimo. E enquanto artista não se deve ser construído estátuas de figuras políticas, em função do contexto. É tipo, vou trazer agora, Alicia, a questão da democracia nos Estados Unidos. Quando o Barack Obama cria a Obamacare, foi um maior projeto de medicina, o Obama também peca aqui por usar um projeto de medicina que era para todo o povo americano, em nome dele. Em função do contexto, Donald Trump destruiu. Não queria Obamacare. Portanto, a gente não entende. Dizem que o Donald Trump não foi boa pessoa, mas ele quer criar um projeto social que vai viver, que vai ficar para a vida toda. Tem que retirar o seu próprio nome. Fazê-lo em nome de não sei lá quem, de uma associação qualquer. Se realmente estava interessado para que o seu nome não se internize na política, por exemplo, do país, do país americano, dos norte-americanos. Portanto, é necessário também que se compreenda que, em função do contexto,
não se deve, eu aconselho, não pode ser criada, não pode ser construída ou erigidas aí estátuas De não, políticos controversos. Não importa, seja ela do A, seja ela do B, seja ela da esquerda, da direita, do centro-esquerda, não me interessa, porque os contextos podem mudar. E quando mudarem aquelas estátuas já não nos interessarão. Portanto, nós estamos em outro contexto, em função da história, em função do que aconteceu no 27 de maio, não por sermos também vítimas disso. O Agostinho Neto não representa, se calhar, consenso. E por não representar. Ora, vamos só fazer assim. Se por acaso o MPLA perde as eleições de 2022, a UNITA entra no poder, a figura de Agostinho Neto, como é que fica? Fica desgastada. Mas se por acaso o Agostinho Neto, o MPLA volta a ganhar as eleições de 2027, a figura de Agostinho Neto retoma. Retoma, sim. Estás a ver como é que é? E se 2022, 2027 a UNITA governe, a imagem do Savim é que vai ser exaltada. E vão fazer com que? Vão medir esforços para erguer também uma estátua do Jonas Malheiro Savim. Mas vão querer também dizer, não, queremos estátua do Jonas Savim, não. Quando a UNITA perde, o MPLA não se revela. Vai tirar também a casa dizer, vamos, queremos do Abel, vamos, queremos do fulano. Não devem ser erigidas no centro da cidade, onde seja lá que for, estátuas de figuras. Eu sou contra estátuas. Políticas. Pegam pessoas da sociedade civil. Pegam pessoas. José Patrocínio merece uma estátua. Casimiro Carbono merece uma estátua. Inocêncio de Matos merece uma estátua. E tantos outros que hão de morrer. Pessoas que não estavam ligadas ao poder político, que deram a sua força. Porque é muito mais fácil fazer o bem quando estás com poder político, porque tens poder econômico. O mais difícil é quando você não tem poder econômico, não tem poder político. É você saber que, porra, Leonardo precisa de dinheiro para ir a universidade, eu não tenho como ajudar. Estás a ver? Esses homens, Casimiro Carbono, José Patrocínio, tantos outros foram pessoas que de poucos recursos, tantos outros morreram muita gente. Isso foi uma conquista, eles conquistaram uma luta, e a luta continua. E essas conquistas devem ser lembradas, eles já estão aqui na nossa memória, mas devem ser erigidas estátuas. Essas pessoas devem estar aí, devem ser erigidas. Portanto, não seriam pessoas ligadas à política, não seriam figuras políticas. Não tenho nada contra a figura do Savim. E sabe qual é a preocupação? A preocupação é essa. Desde a tenra idade não nos ensinaram a fazer um culto à homenagem da imagem do Dr. Antônio Agostinho Neto. Estás a ver? Sim. As nossas crianças veem Agostinho Neto como sendo um autêntico herói. A produção literária do país traz Agostinho Neto como... Não vamos discordar que foi um grande poeta, certamente. Mas a produção literária traz Agostinho Neto como sendo um homem perfeito. Dá aquela perfeição de Jesus a Agostinho Neto. Mas é necessário que a investigação científica esteja ao alcance dos estudantes. E quando eu trago a investigação científica, é os estudantes terem diferentes fontes para beber. Eu não considero ciência você ter apenas uma linha de pesquisa, dizendo assim, tem que estudar Agostinho Neto, aqui, e não darem a possibilidade de fazer... Isso não é investigação científica, isso é caixa de ressonância, isso é alienação... São caixas de ressonância política. É necessário que ponham assim o estudante com os livros de Nito Alves, as teses de Nito Alves, a produção de Lúcio Lara, a produção de Agostinho Neto, a produção dos os escritores contemporâneos assim. As fontes são essas. Leia essas fontes e diante dessas fontes constrói a tua própria narrativa. Isso é que deve ser. Não é. E você vai até no marco histórico do Kifangondo, da forma como está construída lá os mármores, esses chamam o quê? As estátuas, entre outras coisas. Já é muito tendenciosa, traz sempre a perspectiva do inimigo. E quando eles chamam de inimigo, quem são essas pessoas? FNLA e a UNITA. Quando você vê os vídeos do Savim na Jamba, não tem lá brancos. Mas qual é a narrativa que eles traziam? Eles não gostam dos brancos. Não gostam dos brancos, são racistas. Não é isso. A discussão epistemológica do racismo deve partir da realidade. Não é dizer que bater um mal. Primeiro tem que reconhecer que o mal existe. Só depois de reconhecer que o mal existe é que você deve matar.
Por que que quando você anda com uma camisa da JMPLA, você é visto como algo normal? Se você anda com uma camisa da Jura, você é conotado. Porque eu sempre digo, não é só a estátua. Se você pegar uma bandeira do MPLA, e eu até também chamo sempre a tolerância. Se você pegar uma bandeira do MPLA e estiver num território em que é mais ou menos controlado pela UNITA, também você é conotado. Quer dizer que os acordos de Badolit, em 1989, de Bicesse, em 1991, de Lusaka, em 1994, de Luene, em 2002, que o objetivo era a construção da reconciliação da consciência nacional, não surgiram efeito, mano. Porque a política de hoje é a política da culpabilização do outro. É necessário que ponham os estudantes angolanos a estudar antropologia cultural, entender Angola na perspectiva das diferenças. Da diferença. Quer dizer, tem que saber que existem diferenças étnicas no nosso país. Até esse conceito de étnica já é rebatido na ciência. Que existem diferenças. E diante dessas diferenças, construir uma política que parte do diferente para o convergente. Mas é para dizer, nós estamos aqui atentos. O birro político são mão na fita. E nós não estamos só aqui a chamar porque o MPLA é o partido que governa o país. É o partido que está a gerir os nossos recursos. O MPLA deve saber representar o povo. O MPLA não pode ser... E é a TPA também, mano. Temos que chamar a atenção à TPA. O Cabingano... Já não vamos ouvir. E eu sempre disse, mano... O banquete tem uma cópia do Macangola, nós lemos isso no Macangola. Não, o próprio Cabingano. Mas Trazia aquelas abordagens trazendo na lente. Parecia que era um jovem que na realidade queria... Estava interessado a busca da investigação. Que era de facto interessante no momento. Era de facto interessante porque é necessário que se faça um tipo de jornalismo investigativo em que a pessoa vai para o campo, investiga, ouve as partes, a lei do contraditório, constrói uma matéria jornalística bem acabada, mas no final de contas o Cabingano veio pecar com a verdade. Ele é diretor da informação da TPA. Não pode. A TPA deixou muito. Quando começou a governação de João Lourenço, trouxeram indícios de que queriam mudar alguma coisa. Mas a TPA está a cometer erros crassos. Está aqui, mano. Está a cometer erros crassos. Sabes por quê? Pegam as imagens dos jovens escalando a estátua. Vão lá inquirir a governadora e mandam para lá jovens, a governadora, não sei o que, é contra... E será que nós não somos contra a má política do MPLA? Nós não somos contra a existência daquela estátua? Somos ou não somos? Nós somos! Nós somos contra a existência dessa estátua porque não representa para nós a efetividade da verdade histórica. E é necessário que se diga. E eu peço para que a TPA não faça novamente aquilo como sendo um quê? Como sendo um marco de notícia. Não vamos cometer esse erro, TPA. Há muitos problemas no país. Aquela água que ofereceram no Bengo é um atentado ao patrimônio humano. Quer dizer, as políticas que estão sendo produzidas durante esses 4 anos, vamos falar desses 4 anos, porque eles estão nos falando também de aguaceiro já. Outros nos chamando de frustrados, eles estão nos chamando de aguaceiro. Vê só, a Maraquiosa dá água danificada nos cidadãos e mete os próprios indivíduos a baterem palmas. Aquela água atenta à própria integridade física daquelas pessoas. Contra o patrimônio. O patrimônio humano. Que é o primeiro patrimônio, que é o patrimônio mais importante. É a violação, quer dizer, políticas que violam o patrimônio humano. As pessoas batem palmas, levantam os braços. Políticas que atentam ao patrimônio da cultura do MPLA, porque estamos falando porque eles pegaram a história do MPLA e trouxeram para a história do país. Evidente. Eles pegaram isso. Quer dizer, a cultura que põe em causa o patrimônio humano, a construção, a reprodução social, eles condenam. Nós não podemos fazer um país assim. Senhor Presidente, as pessoas diziam que o senhor Presidente queria mudar o país. Até eu bati palmas, porque o senhor Presidente tinha algumas ideias aparentemente inovadoras. Mas isso está a mostrar que não estamos a produzir. Isso está a mostrar que nós estamos a regredir a cada dia que passa. Porque, como o meu mano está a dizer, quando nós não sentimos sensibilidade... Eu vos digo, está chegando o Natal, vamos dar um Natal solidário no bairro Boa Vista.
na região do Catabu. Mano, eu vou vos mostrar em direto nesse dia as condições. Podem ir lá no meu Facebook, nessa conta. Vem lá as fotos, tem lá umas fotos que eu fiz que nós fizemos entrega de sabões. Nós não temos nada, mas também conseguimos algum pouco. Entrega de sabões. Vê as condições daquele bairro. Aquilo é que é atentar o patrimônio humano. Aquilo sim é que é a tentação, ou é tentação, se assim existe o termo na língua portuguesa, do patrimônio humano. Quando você não permite políticas de enquadramento das minorias que existem no nosso país culturais, isso é que é atentar a cultura nacional. Porque a luta após a independência nunca foi uma luta nacionalista. A luta após 75 nunca foi uma luta. Não podemos chamar aqueles que lutaram após 75, não vamos lhes chamar de heróis do país. Não. Não vamos lhes chamar. Aqueles que lutaram antes de 75, que não tiveram visão da construção do Estado angolano, de todos os angolanos, também não são considerados heróis. Por que Viriato da Cruz, Mário Pinto de Andrade tiveram de morrer no asilo? Porque nós temos que nos perguntar isso, nós temos que pôr a cabeça a funcionar. Essa minha boina aqui é da Revolução da Resistência, boina castanha, como o Chito Milongo aí com boina vermelha, mas por que essas pessoas tiveram que morrer? Sim, por que essas pessoas que hoje nos governam, que eram os comunistas de 75, que em 91 tornaram-se os capitalistas, hoje tinham símbolo de revolução, nas veias corria o símbolo de revolução, da emancipação política, cultural e econômica. Hoje são os que têm 27 apartamentos, enquanto que Timóteo Miranda, o Leonardo Angola, que foi só beber água, não tem acesso pelo menos a uma casa. O menino do bairro, o estudante universitário, não tem acesso. Políticas sérias dizer assim: eu tenho certeza que vou pagar os professores da função pública, porque quem paga é o Estado. Eu tenho certeza que vou pagar a Polícia Nacional, porque quem paga é o Estado. Eu tenho certeza que vou pagar os médicos que estão na função pública, quem paga é o Estado. Por que o Estado não dá crédito a essas pessoas que estão ligadas ao Estado para os seus filhos estudarem nas melhores escolas do país? Esse não é o meu pensamento só. Abdul Ferraz já falou isso e eu continuo a repetir. Nosso herói chama-se Inocêncio de Matos, o resto são sanguinários. Certamente dão prazer. Não sou Inocêncio de Matos, Casimiro Carbono, que nunca deixou ser corrompido, José Patrocínio, todos estes, Ganga, Caçula e Camulinga, entre outros. Até posso trazer o Fulumpinga. Uns dizem que traiu a luta, não. As pessoas cometem erros. E isso também é muito fruto de nós termos um sistema fraco. Se a luta revolucionária angolana tivesse mais força, não permitiria fragilidades do tipo. Se existisse em Angola uma sintonia de apoio direto aos próprios manifestantes, uma sinergia forte, consenso, sentarem sempre, conversar, conhecerem, se conhecerem em casa do outro, conviverem, não permitirá com que essas coisas aconteçam. Olha, se tu pegares uma caixa, um palito de fósforo, acenderes e pôr dentro da caixa, toda a caixa pega fogo. A própria Bíblia, para quem é cristão, numa das passagens disse: continuais a reunirem-se uns aos outros para fortificarem a vossa fé. Quando nós estamos em constante conversa, em constante diálogo, estamos em constante conversa, vai permitir com que eu conheça o Leonardo, que eu conheça o Tuquedo, que eu conheça o Chito Milongo, que eu conheça o Bozo Lima, que eu conheça o Malabiocha, que eu conheça o Catron Gila. E eu, ao conhecer eles, permitirá com que eu crie sentimento de pertença, crie sentimento do outro. E quando o Catron tiver a passar necessidades, vai saber a mim, porque sabe que eu sou uma pessoa confiável. Se eu tiver essa possibilidade, vou lhe ajudar. Estás a ver? Se nós tivermos essa sinergia, permitirá. Então, muitos também desviam-se, porque é a questão do enquadramento, da força, do apoio. Precisamos também estar mais unidos nesse quesito. Mas, de qualquer das formas, é lastimável, e chamamos aqui a bom senso de todos, nós precisamos pensar o país. O assunto que nós trazemos hoje para discutir convosco é mesmo uma questão da Estado. E vamos pedir aqui que as pessoas mandem sugestão de temas de abordagem. A minha conta mesmo é essa aí.
Mandem sugestões de abordagem, partilhem os vídeos para que as pessoas saibam, deem contributo. Porque nós precisamos é informar. Nós precisamos é informar. Nada que foi construído nesse país foi de graça. A construção do Estado angolano foi feita com sangue. Mas não só o sangue daqueles que dizem nacionalistas. Não é só com aqueles que dizem lutarem pela pátria de Angola, pela pátria, mas com sangue das mamás que lutaram, correram de um lado para outro porque ao mesmo tempo lá estavam a guerrear entre si. Aqueles que tiveram que largar a sua formação fora e vir no país para lutar contra seu próprio irmão, coitado, mas sob uma ideologia do comunismo e do capitalismo. Porque nós fomos indiciados. Eu vos digo, aqui não há país santo. Não há país santo que pode vir construir a consciência angolana. Porque tanto outros países como Estados Unidos, como Rússia, foram países que fomentaram o conflito entre os angolanos. A nossa guerra aqui só atiçou-se porque os soviéticos e os americanos continuaram a dar arma para matar os próprios angolanos. Quer dizer, eram os próprios ocidentais e orientais a darem armas aos angolanos para vir combater-se entre si. E foram mesmo esses que continuam a dar aqui apoio na construção das centralidades. Estás a ver como é que é? A China apoia o MPLA e hoje tem uma grande abertura no investimento aqui em Angola. Não é à toa, mano. Está ligado à própria história do país. Não vamos nos mentir. E todos estes que tiveram aí ligado, de certa forma, continuam a trazer organizações que têm um caráter de filantropia, mas que são mesmo organizações dela. É para fazer com que o Estado implemente mais verbas em alguns locais, porque se a pobreza termina, essas organizações não terão espaço. É necessário ter mais pobreza na visão da política internacional. Temos que ser sério. É necessário ter mais pobreza para que o africano tenha mais vontade de emigrar para a Europa, de levar o dinheiro daqui para levar para lá. É necessário que os europeus construam a consciência de que a África precisa de ajuda constante, para que eles continuem a vir fazer investimentos aqui. E 50 libras lá na Europa são 44 mil kwanzas em Angola. Eles terão o poder de trazer pelo menos 50 mil libras, vir investir aqui em Angola Kwanza, é muito dinheiro. E o angolano nunca terá esse poder financeiro, logo o angolano sempre será escravo do Ocidente. Estás a ver? Quer dizer, se não fosse o Ocidente o Oriente a fomentar as guerras, nós não teremos arma para lutar entre nós. E são esses mesmos que continuam a fazer aqui o financiamento de grandes projetos sociais no nosso país. E eu repito que esses mesmos homens precisam de criar política de que a África necessita sempre para poderem vir aplicar projetos. Por isso é que põem sempre leões, crianças barrigudas, para justificar a existência de pobreza em África extrema. E nós continuarmos a levar o dinheiro. 50 libras aqui em Angola é 44. Então quer dizer que o estrangeiro terá capacidade. E é necessário que a nossa moeda desvalorize. É necessário que a nossa moeda desvalorize para que o cumbu deles de lá, o pouco deles sirva muito aqui. E eles têm a capacidade de criar sempre projetos sociais. Têm a capacidade de criar projetos de enquadramento social. Projetos, empresas, para o africano trabalhar lá e ganhar 15 mil kwanzas, 20 mil kwanzas. É como que quem tem um poder econômico acorrenta o poder político. É só olharem a realidade da África do Sul, do ponto de vista... O Antônio disse, dá armas, vendiam-nos essas armas para nós matar. Vender aquele já simbólico. Mas alianças, eles estão mais... Era interesses. Interesses. Mas prontos, né? Quem não, é sempre assim, a natureza sempre foi governada assim. Quem não pensar, há de aparecer alguém que pensa e vai pensar por ele e vai lhe governar. É sempre assim na natureza. Aquele que não usar o cérebro dele
há de aparecer alguém que usará o dele para abusar do teu, para te explorar. É assim a natureza. Então nós temos que usar o cérebro. Nós temos que raciocinar do ponto de vista profundo. Olha como é que a independência na África do Sul foi dada. Vamos falar do Nelson Mandela. Uma parte ficou com a política, outra ficou com a econômica. Os negros gostaram porque ficaram com a política, mas quem tem política sem econômica é a economia corrente o mundo, o poder financeiro. Você tentou poder político nas coisas têm de ser assim, mas eu não te vou dar dinheiro, você não avança, então eu te vou acorrentar. Esse é o poder econômico, mas a questão da estátua que hoje viemos aqui fazer esse live... Não, vamos só falar de uma coisa. A mídia cria supostos heróis, Nelson Mandela, supostamente também um herói criado pela mídia. Porque hoje a África do Sul está na mão dos negros. Não está na mão. Porque se está na mão dos negros, por que os discursos do Júlio Malema é tido como discursos radicais sem sentido de enquadramento? Se muitas já se revê no discurso do Júlio Malema é porque não existe uma maioria que luta pelos seus direitos. Uma maioria. Por que a xenofobia é sempre preliminar da própria África do Sul? Quer dizer que o próprio Ocidente e a própria África Oriente, os da elite, criam falsos heróis. Por que Steve Biko, por que o Winnie Mandela não são tidos nem achados dentro da história da África? Por que Muammar Gaddafi não é tido como sendo um dos grandes impulsores da luta africana? Por que Tomás Sankara e Patrícia Lumumba são ocultados? E a mais do Nelson Mandela vai. Tem os seus prós e contras, mas eu te pergunto, qual é o interesse do opressor de dar um prêmio Nobel da Paz? Ué, fala. Esse assunto abria se calhar um grande debate. Mas, na verdade, hoje viemos mesmo para falar sobre os nossos irmãos. Esse debate aqui, da construção da consciência coletiva. Vamos fazer daqui a uma hora. Vamos fazer... Não, uma hora não. Não vamos ir lá no programa. Vamos para marcar para... É para vocês ficam só atendo. Quando publicar a live daqui a uma hora, vocês já começam a acionar o pipo. Vamos falar sobre esses interesses externos. Mas, portanto, quanto aos nossos irmãos que serão julgados... Não, quer dizer, querem tentar uma... Não é... Eles querem identificar. São pessoas que não vão ter dinheiro para pagar. Calção que o Estado vai lhes aplicar. Porque não tem dinheiro. Eles vão lhes pegar. Esse irmão já fala assim. Por exemplo, né? O Leonardo Timóteo subiram na estátua. São jovens, vão já lhes julgar. E eles não vão ficar na cadeia. Vão lhes dar para pagar uma calção. Mas esses jovens são jovens que não têm emprego. Não vão ter como pagar essa calção. Estás a ver? Então isso aqui é bandidagem. Agora é a tua vez. Eu acho que, como começamos, o patrimônio mais importante, meus irmãos, é o patrimônio humano. Aqui ele está no Brasil, ele só pensa que é pobreza, fome e animais. Quer dizer, a África é fome, pobreza, animais, estás a ver? Agora, rancho. Eu vou fazer aqui quer ver? Por exemplo, nós aqui temos uma centralidade. Muitos, quando verem essas imagens, vão falar, na África também tem prédios. Quer dizer, a produção literária na Europa não te permite essa capacidade. Por isso é que Cheikh Anta Diop, quando foi lá na Universidade de França, teve problemas. Teve problemas graves. Teve problemas Cheikh graves. Anta Diop, sim. Isso é para legitimar o emprego formal. Por isso é que eu disse esse assunto, vamos falar depois. Estamos a falar da questão da estátua. Vamos aí falar se calhar para também não ser muito cansativo. Não, nós vamos pagar o dinheiro. Nós vamos pagar o dinheiro porque é uma questão de solidariedade. Mas a questão que não está em pagar dinheiro. Não está em falar é roubar o pobre. De uma figura que não reúne consenso. Estamos a falar de um indivíduo que sobe numa estátua quando a estátua humana foi destruída. Ninguém veio ao público chorar, ninguém veio ao público lamentar o patrimônio humano. O patrimônio humano é mais importante do que um patrimônio cultural dividido, do que um patrimônio qualquer. Primeiro o patrimônio humano, depois o natural, depois é que vem um patrimônio cultural. Agora nós também, como somos já cientistas, vamos também falar o patrimônio da consciência. Sim. Sabe por quê? Porque eles querem criar um novo tipo de pensamento, que é da já começou em 67, que é da instrumentalização, controle da mente e disseminação do medo. Quando veem que a construção da consciência do medo está a ser bloqueada, eles criam essas questões. É necessário que se crie a concepção da diversidade. Dentro de uma democracia não existe dogmas. Dogma é na igreja, na teocracia, por isso é democracia. Existem os tipos de poder. Existem as formas de governo. Olha, a democracia. A democracia, teocracia, monarquia, tem a diarquia, são formas de governo.
A ditadura também, a dita blanda. Estás a ver? Então, a teocracia caracteriza-se pela quê? Deus no centro das coisas. A diarquia, quando tem duas pessoas de proveniência, são reis, são dois irmãos reis, tipo como existem em Esparta, são dois, nós temos nós dois, vamos governar. Mas os dois sobam, numa aldeia não pode ter dois sobas. Monarquia é quando tem um rei mono. Que vem de uma questão milenar, ou que é da centralidade. Agora, democracia. Demo significa o quê? Povo. Cracia, poder. O conceito de democracia, embora aqui a literatura diz que parte da Grécia, mas a forma de ser, a divisão, isso já existia, o exercício da democracia, essa palavra, a sistematização científica aqui e filosófica que é a existe programação neurolinguística. Yeah. Mas a própria democracia, a democracia diz assim: a participação efetiva do povo na constituição da polis. Eles chamavam de ágora, os gregos, né? Ágora, que era uma praça pública onde eram discutidos os assuntos da polis. Não era isso? Era isso. E a polis poderia dizer que não. Do ponto de vista da discussão histórica e filosófica, determinado indivíduo não representa uma entidade suprema da nossa polis. Logo, esse não merece ser. Não, aqui é você tem que adorar o MPLA, tem que adorar o Augusto Neto e não se fala mais nisso. É dogma, isso é igreja. Tudo sim. Ué, eu sei que é muçulmano, mas é isso. É isso. E a solução do país, eu disse, nesse momento, não está no partido político. Nesse momento, enquanto não se criar bases de cidadania, porque assim... Tende a haver uma organização. A sociedade civil tende a organizar, tende a ter um líder que esteja disposto a tomar a primeira bala, que esteja disposto a mudar. Temos que ter uma organização. Temos de ser organizado, não importa quem seja. Tende a haver eleição, seja a nível exterior, a nível interior. Nós devemos nos organizar para, no entanto, elegermos um líder. Este líder, sim, é que deve falar em nome dos ativistas no geral. Mas democracia em nome também... da sociedade civil. Esse líder constitui uma organização. Quando a juventude também não está organizada, os partidos os partidos têm uma disciplina, seja a UNITA, seja o MPLA, seja a FNLA, eles têm uma matriz, Nós, a sociedade civil, não temos uma matriz. Há um outro que fala disso, há um outro que fala disso, nós não temos, não temos palavra própria. O Mano Edgar Híbrido diz assim, nós precisamos de palavra própria. O problema é o curso de Direito está há muito tempo no mercado. Não, o problema também é a questão, nós não temos pessoas que gostam de ciência, temos pessoas que gostam de poder. Porque quando uma pessoa desenvolve ciência, ele corrompe com poder. Sabe na esfera das vaidades, há muito tempo existia a esfera das vaidades, era necessário que aparecesse na televisão, pessoas falam portanto, porém, todavia, no âmbito, esta questão também foi apodrecendo a boa vontade de querer administrar, de querer participar na vida política de alguma franja da sociedade, sobretudo da juventude. E é assim mesmo quem quer governar. Leonardo. Não é menos verdade que nos últimos anos houve mais juristas do que se calhar padeiros. Nós não temos padeiros. Nós precisamos de padeiros, nós precisamos de eletricistas, nós precisamos de pessoas que... Mas com orientação, venham e com acompanhamento. Não é eletricista que ganha 15 mil, é o eletricista que tem acompanhamento do Estado, que tem acompanhamento das organizações. O que eu estou a dizer é o seguinte... Nada contra os juristas, mas não que venham simplesmente fazer a manutenção. Não, veio os juristas, não produzem, mano. Você analisa só isso. Estamos sempre a nos debater, nulo crime se elege. Depois mais é que habeas corpus, quer dizer, são línguas mortas. O país, é o latim. Mas antes da presença europeia no nosso no território que hoje designa-se Angola, nós temos provérbios de julgamento. Tanto é que se você pegar mesmo a própria língua, as línguas, são várias, as línguas ditas nacionais, quando meu pai, minha avó está a falar, o meu professor está a falar e diz assim, na minha língua diz assim, x, que significa nosso português,
Quer dizer, são provérbios. Os provérbios eram usados para ensinamento, para coerção social. Sim. E por que os nossos juristas nunca enquadraram esses conceitos dentro do ordenamento jurídico angolano? Porque estão mais preocupados na ressonância. Na ressonância, eles te vão dizer, eles te vão enquadrar, vai aparecer uma dizer, oh, minha, meu comporto, que significa tudo que é meu, trago comigo. Mas há uma questão que se deve aqui analisar, em que parte da Europa fala-se latim. Só se fala latim em Roma, mas nos cultos solenes. Nos cultos solenes. O angolano. Mas angolano, bom quando vai à dia. universidade, até um jurista tem de falar latim. Mas que latim? Vai comunicar-se com quem? Esse latim, mesmo na própria Europa, qual parte da Europa, coloca esse desafio. Está a falar latim. Qual parte da Europa em que fala latim? Senão senão no Vaticano, em cultos solenes, nem qualquer culto, em cultos solenes é que fala latim. E não quer dizer é que o Papa discursa em latim. Então quer dizer que nós estamos agora para falar do patrimônio intelectual. Nós estamos a falar de vários patrimônios. Estamos a querer trazer o seguinte, que não vamos nos preocupar com aquele dito patrimônio. Dito porque é uma construção deles. Estamos a dizer que temos que nos preocupar com isso, nos preocupar em revolucionar a própria ciência. Porque essa ciência, a produção, a intelectualidade, porque isso de certa forma acaba por criar o patrimônio da consciência coletiva. Vamos falar um pouco, tirar um exemplo prático, mano. Olhe no desenvolvimento do Japão. Foi o patrimônio intelectual. O projeto Akamura foi um patrimônio intelectual, a formação do homem. Olha, se nós olharmos... É só olhamos como Mao Tse-tung. O hino nacional não é um patrimônio também. Não é? Não, aqui as pessoas vamos analisar. Distorcido sobre os patrimônios. Vê. Oh, pátria, nunca mais esqueceremos os heróis de 4 de fevereiro. Pausa aí. Quando estão a falar desses heróis, estão a falar só dos movimentos conhecidos. Não estão a falar da FLEC, não estão a falar de outros movimentos que existiam de resistência. Estão a falar dos heróis identificados. Mas a luta não começou no 4 de fevereiro, mano. No 4 de janeiro já havia vontade da luta do Noroeste a partir da Baixa de Cassagens. Embora que a luta não era mais ou menos contra libertação, mas era uma luta mais ou menos agrícola, porque era nas fazendas da melhoria das condições dos agricultores. Mas era uma forma de revolução, era uma forma de exigência das melhores condições. Quando um determinado indivíduo consegue sair do seu conforto intelectual, exigir melhores condições de uma pessoa que lhe oprime, é uma revolução. É uma revolução. Então a consciência coletiva, a consciência intelectual já começou a ser construída muito antes do 4 de fevereiro. Paramos onde? Oh, pátria, nunca mais esqueceremos os heróis de 4 de fevereiro. Oh, pátria, nós saudamos seus filhos, tombados pela qual nossa independência. Qual independência? Da dependência. Numa dependência de que para beber temos água que tem de nos encontrar em casa. Nós vivemos numa dependência ao invés de uma independência. Porque o que é que a independência nos trouxe? A independência não nos trouxe nada. Não nos trouxe nada. Nós não somos independentes do ponto de vista filosófico, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista... Nós não somos independentes em nenhuma frase. Porque as pessoas gostam muito de imitar, as pessoas gostam muito de falar nós somos independentes. Independente significa como? O quê? Nós não temos autonomia. Nós pagamos dinheiro para termos dinheiro. Nós não temos autonomia. O nosso dinheiro tem 5.000 kwanzas, 5.000 kwanzas. Isso para o inglês é muito, $5.000. Mas nós temos 5.000 kwanzas. É necessário que entendamos o que é realmente autonomia. Mas vão aparecer já aqui os especialistas a dizer assim, não, temos que entender que existe a autonomia do ponto de vista estrutural, do ponto de vista... Qual é a autonomia? Qual é a autonomia? Quando eles ficam doentes, onde é que vão se tratar? Lá fora. Lá Infelizmente fora. o Covid... Quando vocês são girassol, a maior parte estão lá se formaram onde? Na diáspora. Nós não temos poucos quadros que se formam aqui no país que estão enquadrados nos melhores setores. E se estão enquadrados, estão no partido político. E repara, no aspecto, alguém que estuda medicina também tem de fazer um concurso público para inserção. Um estudante de medicina. Algo até caricato. Um estudante de geologia e mina nunca viu mina. Da Universidade de Agostinho Neto. Nem sequer. Nunca viu mina, mas vai estudar engenharia. Um bioquímico nunca viu potássio como tal. Potássio como tal. Não conhece o que é potássio. Esperam. Portanto, e no mestrado, aguardem no mestrado. Para terem algumas experiências. Aguardam o mestrado na Europa para poderem ter contato com isso. Como é que vai solidificar? Por isso é quando chegam lá, o preto vindo de África,
em que teve a formação deficiente porque os seus governantes assim querem, começa a estranhar com tudo. Quer dizer, mambos que lá aprendem no primeiro ciclo, aqui, que lá não sei se é equivalente desse segundo nível, chamam que eles estavam no mestrado, estás a ver? Quer dizer, no ciclo, eles estavam no mestrado. Olhamos a China não segue pauta de outros países da União Europeia, né? A China não segue pauta, a China, a partir do Mao Tse-tung, depois do Mao Tse-tung veio... mas vamos começar no Qin Shi Huangdi, veio o... Depois foram substituindo vários reis até chegarem nesse Xi Jinping. São o nome dele. Mas Qin Shi Huangdi, quando unificou a China, ele diz que temos de ter primeiro expansão populacional. Nós não temos 50 milhões de habitantes. Nós não uma pergunta, Leonardo. 100 milhões de habitantes para um território geográfico de 1.246.700 km². Estamos a falar do patrimônio. Estamos a falar dos patrimônios, que o Estado deverá se preocupar, não com a estátua. Olha, a China tornou-se potência mundial com o mandarim. Patrimônio cultural. A China não precisou falar inglês, português para se tornar potência mundial. A China fala mandarim. Quem quer comunicar-se com ele? Quem aprenda! Vai lá, aprenda mandarim para comunicar-se. Quem tem interesse em comunicar-se comigo, esse é que deve falar a língua que eu domino. Certamente. E o interesse é dele. Agora, ele tem interesse em falar comigo, tem onde aprender língua. Não, o dinheiro é teu, quer dizer... Aqui há a verdade de critérios que se estudam em relações internacionais. Eu acho que alguém em tempo esteve a insultar que só em Angola é que existe formadores ou cientistas de relações internacionais que não falam língua estrangeira. E você lhe pergunta se Barack Obama fala português. Olha, o dinheiro é dele. O dinheiro é nosso. Mas, em cima do nosso dinheiro, nós temos que aprender a língua dele, para poder trocar o nosso dinheiro com dele. Essa é brincadeira. Aí, orgulhoso lutaremos pela paz. Estamos a lutar, não é isso que estamos a fazer. Estamos a subir até a estátua, é para dizer que não. Essa dita independência, essa dita paz, não nos favorece. Não é paz no prato. Não é paz no prato. Parafraseando um músico aí qualquer. Portanto, não temos paz no prato, nós não comemos. A paz que temos, qual paz? Certo. Porque até no tempo da guerra nós andávamos a comer, nós comíamos, nós aqui estávamos em Luanda, saíamos, corríamos, comíamos, sim. Ué, eu vou só falar uma coisa básica. Em janeiro deste ano, nós dissemos assim, nós estamos a fazer manifestações em frente à Assembleia Nacional para exigir ao governo angolano a implementação das autarquias, que do ponto de vista, as autarquias é uma questão ética, política. O povo não precisa pedir autarquia, é algo ético. O povo tem que ter o poder. Se é democracia, porque também se não for analisar na democracia no contexto mesmo filosófico, de facto, a democracia não existe, é só um charme político. E nós fomos, antes de chegar na Assembleia para exigir, fomos detidos, levados até a segunda esquadra do bairro Operário. Nós estamos a ser detidos porque nós estamos a exigir autarquias. Autarquias que é algo que, do ponto de vista da análise, a autarquia é uma questão ética. Angola é um país multilinguístico, multiétnico, Angola já deveria, de preciso, há bastante tempo, ou há muito, ter as autarquias locais. Porque é necessário que o natural do IS, governo IS, nem que vai buscar assessor em Luanda, nem que vai em Brasília buscar um angolano que está a estudar para lhe assessorar, mas que seja nativo do IS, que entenda os problemas, que viva a realidade, que administre com alma. Nós queremos administrador um pouco mais próximo do... Permitir com que as pessoas que não estão no partido político possam chegar até lá. E esse é um grande empecilho que a Constituição não permite com que indivíduos não ligados a partidos políticos possam ter acesso. Olha para a Namíbia, aqui nossa vizinha. Nosso irmão aqui, Namíbia. Aqui. Agora vem aquela parte. Com as forças progressistas no mundo. O Angola está mais preocupado em, primeiramente, criar paz internacional do que a nacional, do que a reconciliação nacional. Portanto, esse capítulo de reconciliação nacional, infelizmente, ainda não foi efetivado. Angola avante, revolução. O que é revolução? Se vocês não permitem com que o jogo... isso não é revolução que estamos a fazer. Se for analisado da perspectiva do próprio conceito científico, a revolução cria mudança nas estruturas existentes. A Revolução Francesa permitiu a decadência do quê? Do absolutismo francês. Com Luís XVI. A Revolução Americana permitiu o término do poderio americano, não é? Sim. E a luta pela emancipação das classes operárias. A Revolução Inglesa
fez com que a dissolvência do parlamento, que era sempre feita do King James, entre outros, criasse condições para a fortificação do parlamento. A Revolução Cubana fez com que o comunismo se expandisse em diferentes partes do mundo e até apoiando as próprias lutas africanas. A revolução feita pela primavera permitiu com que os regimes ditatoriais do Médio Oriente decaíssem de forma progressista. A revolução que nós conhecemos no país só uma, a Revolução de 75. Só conheceu uma revolução. Só uma revolução, mano. Nós não somos revolucionários como tal, não. O processo 15+2, temos aqui a dizer, são nossos irmãos da luta, mas não é os revolucionários que tiraram o MPLA do poder. O MPLA não saiu do poder, é desse. Não sei, O José Eduardo Santos. O José Eduardo Santos não sai do poder por causa dos revuos. Porque o MPLA já mostrou, se quiser, é porque o interesse da comunidade internacional já não favorecia o próprio país. E também não se pode tirar, só para analisar, não poderia sair o José Eduardo Santos e também o partido. É necessário que primeiro saísse a pessoa, depois o alicerce da pessoa, porque há muita gente que se revê na política do MPLA e também que precisavam ser Mas valorizados. vamos continuar acreditando nesses bandidos. Esses são macacos. Ouve só, pessoal. Aquela cena que eu estou a falar, tá vendo? Essa é a nova geração, mano. Se lhes dou tempo, é porque estava escrito na vontade do Criador. Esses putos são mesmo maus, mano. Vocês estão a sentir a capacidade de argumento dos rapazes. Sabe o que é que eu estou a fazer? Também estou a aprender com eles. Estão comigo. Esses são meus nenéns. Olha, eu estava a dizer assim, não tinha como as organizações internacionais contar financiamento em Angola tendo um ditador de quase, que deverá fazer quase 43 anos no poder. Então, para a comunidade internacional que defende a democracia, a rotatividade dos cargos políticos, não cairia bem ter a imagem do José dos Santos sempre lá em Angola. Então é necessário fazer o quê? Uma reformulação governativa. Permanece o partido, mas muda o próprio cara. Porque o Zé se quisesse ficar, ele vai ficar. Já mostrou isso por A mais B, que ele se quisesse ficar, ele vai ficar. Então, as manifestações contribuíram também para o desgaste dessa imagem, Claro, para permitir com que pressão interna, para que não houvesse, mas não foi o pico mesmo, foi o interesse. Nós temos que entender que o africano é muito cego. Foi o interesse da comunidade internacional em criar um novo estratega político. Foi o interesse da comunidade internacional, porque a comunidade internacional não pode continuar a dar financiamentos a um país em que não tem credibilidade do ponto de vista política, e porque também é um indivíduo que já estava há muito tempo e eles não são a favor da ditadura, né? Como eles dizem. Não são a favor da questão é os discursos deles, não está a dizer que é a verdade, então não está a dizer que é mentira. Não são a favor de ter um presidente com muito tempo de poder. Então é necessário que se faça o que? É necessário que se faça rotatividade para continuar a dar os financiamentos. Por isso é que muitos presidentes são postos no poder. Quem comanda o mundo é a elite econômica. Por que vocês estão a ver que o Estado está a sair barba? Porque existe a elite econômica. Porque quem dita as grandes transformações do mundo é a situação econômica. Vê, antigamente existia o modo de produção esclavagista. Quando muda o modo de produção esclavagista, passamos para o feudalismo. Feudalismo, capitalismo, quer dizer, socialismo, capitalismo, tudo isso aí são modos de produção. Isso é que ditou as novas formas de produção e as novas formas de contrato social. Então, mas em que parte da Angola o poder esteve na mão dos proletariados? Em que momento da Angola o poder esteve na mão dos proletariados? Nunca, em momento algum, o poder esteve na mão dos proletariados. Porque o comunismo era só um passo para que se chegasse ao socialismo. Socialismo não pode chegar ao comunismo. Mas abortaram a partida ao comunismo. Portanto, o comunismo não é mau. O comunismo não é mau. Por isso é que nesses países que dizem ser completamente capitalistas, há comunismo. A China não é o país que... Um dos países que trouxe a política do comunismo, agora está aí bem capitalista. É os interesses. A galera para meter o africano, ele pode incluir o africano a lutar com a ideologia, enquanto ele vai sempre fazendo o quê? Renovação.
Quer dizer que o africano está preso na sua própria consciência, o africano está preso na vivência que lhe incutiram na E mente. voltamos na questão da independência. Não somos independentes do ponto de vista da consciência, do ponto de vista intelectual. Quer dizer então que a Nós conquista... não pensamos por nós. Nós, por exemplo, na construção de uma nação, o primeiro passo é aquele que só pensa nele, nos 10 mandamentos da construção de uma república, aquele que pensa nele, que só pensa nele, tem de ser morto. Todo indivíduo que só olha no seu umbigo, de tudo é só ele, esse tem que morrer. Esse já não contribui, pode mesmo morrer, porque não pensa no amanhã. Primeiro traidor, nos 10 mandamentos da construção de um país, aquele que só pensa nele tem de morrer. E agora vê, os patrimônios que o Estado deveria se preocupar. Isso é uma aula para o Estado angolano. Sim, agora vamos voltar à Vê à lá, aula. os portugueses colonizaram o país, não por 500 anos, porque a história nos mente, porque houve luta da resistência e conquista. Porque o povo, o Quanyama, só conheceu a colonização de facto no século XX, 1912. Estás a ver? Não é, pode Agora também vê, chamar colonização de invasão. vê. Quando chega a 75, a dita independência, as instituições continuaram. Os angolanos permaneceram nas instituições. Por isso é que o Kuriçanga, Moana África, Moana África, Yelenkenge, Shemotep, esses nomes não entram no registro. Por quê? Porque as instituições ainda continuam colonizadas, alienadas. O Estado deverá preocupar-se com isso, deve preocupar-se com o indivíduo que trabalha no notário, que segue, quer dizer, deve se preocupar-se com os legisladores da Assembleia, que não criam reforma nisso. Que Mas todos os se dias até pisoteiam, sobem nos Se até em nomes. própria África, tipo, em África, nega-se nome africano em que parte do mundo onde se citar nomes africanos? Certamente. E vê, Se até na própria África nega-se o nome, nega-se dar registro a uma pessoa que, com o nome de Yele, nome de Moana, nome de Mona, nome de Muna, negam esses nomes em que parte do esse mundo é o, onde o patrimônio que devemos preservar. Outra questão. está. O negro, então é patrimônio, estamos falando de patrimônio cultural que deve se prezar no nosso país. O negro, o negro africano, não estou trazendo discurso, estou falando do negro africano, na sua própria terra tem que tratar um documento do cabelo para entrar nas instituições públicas. O branco, não estou a trazer discurso, essa é uma realidade, não estou a trazer discurso racista. Isso não é racismo, O não? branco na terra dos negros não usa documento para entrar nas instituições públicas. Com cabelo. O negro na Conhecido. terra do branco não usa documentos para entrar nas instituições públicas. Quer dizer que o negro tem mais liberdade no país dos brancos. E na sua opinião. Então, mas isso já foi criado. O branco, quer dizer, os europeus criaram um sistema que permita com que o próprio africano sinta-se mais confortável no seu país. Para quê? Para que continue a criar política de fuga de cérebros. Porque essa é a política internacional, é a fuga de cérebros, a fuga de dinheiro. Vê sempre, por que nós sempre, eu quero mais viver na Europa? Porque o custo de vida lá é mais baixo. Você sabe? Não é que na Europa Valorizam sempre mais- lavando prato, trabalhando numa loja, vai viver num apartamento, vai ter uma casa, vai conseguir Mas pagar. porque o roubo desses países que fazem África já cobre todo. Quer dizer, você está lá a lavar louça na Europa, mas quem está a pagar. Sabe, nós temos que analisar isso. Você está lá na Inglaterra a lavar louça, né? Né, Leonardo? Sim, sim. Está aí na lá Europa. a fazer trabalho, mas estão a te pagar bem. Sabe quem está a pagar esse dinheiro? São os africanos que estão a morrer aqui na África. Sim. São os africanos que estão a morrer aqui na África. Sangue inocente. São os africanos que estão a trabalhar nas empresas dos brancos, dos negros que vivem lá na Europa, que estão a ganhar miséria, que estão a rentabilizar a empresa e o dinheiro da semana no país está a se pagar lá os impostos. E como lá os impostos estão sempre fixos, pagam melhor os nossos irmãos africanos que estão lá. Quer dizer que nós estamos a sacrificar lá a vida dos nossos irmãos aqui em África. Tu chegas na Europa e dizes, poxa, a Europa é um continente bonito. Sim, construído com sangue africano. E não é um discurso racista, é um discurso realista. É necessário discutir os problemas. Por exemplo, no Brasil, o Carlos Moura escreveu o livro da epistemologia do racismo. Não devemos descambar no discurso do mito do auto-engano. Precisamos ser abertos. É necessário ler. o Assim livro como o Nito Alves foi sobre o aberto. racismo. Yeah. Será que o negro é racista? O que é o racismo como tal? Será que o negro é racista? Racismo é uma raça que se sobrepõe a outra, segundo a definição de Califa no seu livro O que é o racismo. Sim. Uma raça que sobrepõe a outra. Só isso é que é racismo. Quando um branco diz não gosta do negro, isso Não é racismo. Isso não é racismo. Eu Porque gosto a natureza dele. nos permite gostar de quem nós quisermos. Se eu não quiser gostar de uma pessoa, eu posso não gostar. Atenção, o facto de não gostar não quer dizer que ele quer que ele morra. Sim.
Não, tu não és obrigado a gostar de... Por isso é que as pessoas gostam de manga, tu não gosta de banana. E Jorge Jesus disse que nós, hoje na Europa virou moda falar de racismo. Porque também existem muitos africanos complexados. Não entendem o valor da sua própria pele, não entendem o valor do seu peso cultural, do seu patrimônio. E irritam-se com qualquer tipo de abusos. És preto? Sim, sou preto! Se for na perspectiva que nos ensinaram. Mas preto significa o quê? Negro significa o quê? Vamos discutir esses conceitos Da negritude. da negritude. Vamos discutir num outro lado. live. Mas nós estamos aqui para falar sobre patrimônios. Falamos do patrimônio cultural. Patrimônio social falamos que é a questão da vida. Patrimônio político. Nossos partidos não têm matrizes próprias. Tem. Não têm matrizes próprias. É uma ressonância das políticas dos livros de Karl Marx. Os nossos políticos, para aprender na realidade de Angola, têm que pegar o livro de Karl Marx. Tem que ler sobre o Manifesto Comunista. Tem que ler John Locke. Para entender a sua própria sociedade. Isso é grave? É grave. É grave. Para entender a sua própria sociedade, os políticos angolanos têm que ler obras ocidentais para perceber a sua própria... Nada contra a universalização do conhecimento. Não, o conhecimento ele é universal. Mas devemos adequar em função, até mesmo a construção de casas, desses projetos sociais, tem de estar diretamente ligado a questões antropológicas. Nós gostamos do mofete, nós gostamos se calhar do grelhado, mas nós não temos. Nós não temos grelhado porque até os nossos apartamentos foi construído em base de outras realidades. Nós temos a nossa realidade. Nós gostamos de congregar 10, 20 pessoas em casa, mas nós não podemos. E eles não sabem que a produção tem sempre um vetor cultural. Os chineses quando fizeram aqui o quilamba, os chineses fizeram com o modelo da arquitetura oriental. Quando você vê o quilamba, você considera que não, os chineses construíram, quer dizer, é um símbolo que os próprios chineses deixaram aqui. É um símbolo que eles construíram aqui. Se você bater numa região em que são os árabes que estão construindo, você consegue notar que aqui é construção mesmo dos árabes. E quando é que nós entendemos que é a construção dos africanos? Porque não há. É que tudo, a própria arquitetura está mais familiarizada com os hábitos ocidentais e orientais. O Estado angolano precisa fazer uma reformulação das leis. Precisa reestruturar a lei 16/90, a lei 16/17 do subsistema de ensino. Do subsistema de Eles ensino. até fizeram reformulação há tempos, né? Mas é sempre contrassenso. Há sempre contrassenso. Por exemplo, ele privilegia a formação desde os 5 anos, mas nós não temos aqui boas de crianças que não estão inseridas no quê? No jardim da infância. Quantos? Por exemplo, outros estão aí, amigos estão aí, a Gisele, entre outros. Tem crianças no jardim da infância. Mas aqui você sai em Angola, chega no cantinho, então, tu não consegues ver 5, 10 crianças inseridas no jardim da infância. Então é uma violação da lei. É uma violação da lei e é também um projeto de exclusão social. Portanto, é necessário olharmos para as nossas realidades, sobretudo nos patrimônios. Primeiro patrimônio, minha amiga Gisela, meu amigo Angelito, Grace, Évora, estou contigo. Adão Prazeres. Adão Prazer e tantos outros que por aqui estão a passar e por alguma forma têm deixado mensagem aqui de incentivo. Portanto, o primeiro patrimônio é o patrimônio humano. A vida que se destrói vale muito mais do que uma estátua erigida no centro da cidade. Sobretudo, uma estátua que não reúne consenso. Uma estátua em que o contexto obriga que deve ser retirado. E a história ensina. Mas para isso vamos aguardar a mudança, né? A mudança do ponto de vista da macro. O birro político desista disso. O próprio Kenho tem uma variante na história que diz que a história tem que trazer moral. A história tem que ser pedagógica. Tem que ser pedagógica. E é um contrassenso do que ele escreve no livro, porque nos livros dizem assim, com a colonização e o comércio ilícito e depois o comércio triangular, muitos africanos foram levados para as Américas nas plantações de cana-de-açúcar. Essas viagens permitiu com que houvesse regressão da produção interna. As forças produtivas estavam a se perder. Por que vocês continuam a matar o povo angolano se eles constituem a força produtiva do país? É contrassenso. Como diz a Gisela Silva, nem sequer um estendal para estender roupa tem.
Tá vendo? Até a própria cama a cama que usamos nas centralidades não são fabricadas em função do nosso contexto. Nós temos nossa forma até de nos relacionarmos, temos nossa forma de lidarmos, de cuidarmos das nossas mulheres. Trocaram os nomes, machimbombo, aí tem que ser autocarro. Mas, pô, gera uma forma. O próprio português, o próprio brasileiro, está a se desfazer aos poucos, está a criar o seu próprio linguajar. Nós chamamos machimbombo, machimbombo não soava bem. Candongueiro, chibu, tiraram esses nomes, porque esses nomes não soam bem na língua. Ah, machimbombo, esses são termos desatrasados, São termos pesados. Dos indígenas, mas pronto. A Brasil, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste, todos os países são falantes de língua portuguesa. Esses acordos ortográficos que vocês fazem até pode ser bom, mas por favor, olhem sempre nas variantes linguísticas. Olhem sempre. Os linguistas deveriam preocupar-se com isso. Olhem sempre na variante linguística. Esse é o patrimônio que deve ser preservado. Se queremos realmente falar de patrimônio, como escreve aqui a nossa amiga Gisela Silva, ela diz que na Inglaterra é obrigatório as crianças frequentarem infantário a partir dos 12 anos. 2 anos. 2 anos de idade e o ensino gratuito é obrigatório até os 18 anos. Bom exemplo. Depois te vai aparecer um político, minha amiga Gisela aqui, que te vai dizer assim, olha, não podes comparar com a Inglaterra. A Inglaterra é país... Mas ele tem mais dinheiro que o político inglês. É o primeiro país do mundo, é um país já avançado naquilo que concerne a educação, é um país, se calhar é uma cidade fiscal, uma cidade que deve ser bem analisada. Nós precisamos de fundo, nós temos uma dívida estrondosa com o Ocidente que andamos aqui a armazenar com excesso de férias no exterior. Uma vez eu estive numa palestra motivacional com um diplomata sul-coreano. Ele disse assim: a Coreia do Sul foi construída com a mão dos sul-coreanos. Eu sempre adverti as autoridades angolanas: se quiserem criar uma Angola de todos, por favor, criem uma política participativa. Façam com que o cidadão contribua. Temos 2 ruas estragadas, é assim, vocês moram aqui, com o mínimo que vocês vão contribuir, o pouco para mudar de administração, vamos asfaltar essa rua. Se todas as comunidades tivessem iniciativa com incentivo dos governos locais, em menos de 10 anos teremos Angola organizada. O humano não tem balde de lixo, está deitar lixo no chão. Você chama o homem, diz não deita lixo no chão, enquanto a partida oferece um balde de lixo. Isso é que é formar a consciência, incentivar. Incentivar não é só criticar, dizer que são frustrados. Não é isso. Então, manos, esse live aqui foi meramente para nós alertarmos as autoridades. O Adão Prazer diz que nos Estados Unidos também é assim. Nossos filhos estudam desde a pré até ao 12º ano, free, grátis. quer dizer, grátis, livre, né? Aqui vocês... Portanto, ao Adão Prazeres nos remete à questão da autarquia já. Também a autarquia já é necessário, nós ainda lutamos quanto à questão das autarquias. Não, mas é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. 45 anos depois da independência, o povo angolano está a discutir água, luz, saúde, educação, autarquias. Nós já tínhamos estado a discutir assim, era tipo Timóteo Miranda, Hitler, Leonardo Angola. Estamos a fazer uma manifestação para exigir ao governo angolano para produzir menos, porque está a danificar o clima. Nós devemos estar nessa dimensão de começar a fazer manifestações para exigir tratamento do meio ambiente. Só que nós não estamos interessados nisso, porque nós estamos na olha a barriga. Não temos ainda ativista ambientalista. Sim, porque nós estamos a discutir o básico. Nós ainda estamos a discutir água. Não se criou... Na Europa isso já ultrapassou, já está ultrapassado há muito a água. Então, Comida, ainda vê a luta das casas, água, o patrimônio cultural, por favor, não façam do culturistas o vosso ponto de alienação social. Isso é que faz com que os de fora continuem a ver os culturistas como frustrados. O problema não está no Kuduro. O problema está nos fazedores do Kuduro. Não, nem nos fazedores, nos muitos fazedores do Kuduro. Esse patrimônio que nasceu nas raízes dos angolanos é que não deveria ser permitido ser pisoteado. Não deveria ser permitido isso. O Kuduro nasceu na nossa essência. A vossa capacidade de politizar tudo e partidarizar tudo é que está a fazer com que os culturistas também são frustrados, os dizem que são frustrados, porque também não tem oportunidade, eles acham.
fazer uma música dando apoio ao MPLA, terão 10 mil kwanzas. Existem aquelas pessoas que sofrem e têm a capacidade de reflexão e de emancipação, como muitos de nós. Mas existem aquelas pessoas que não tiveram acompanhamento familiar. Eu não critico todas essas pessoas. Não tiveram a capacidade, não tiveram orientação familiar, não tiveram a formação. E não conhecem a natureza do poder e acham normal, pela sobrevivência, por isso é a política da sobrevivência, fazer aquelas coisas. Ele acha normal isso. Mas é necessário se preservar a arte, meu mano. A arte. A arte deve ser preservada. Não devemos permitir que pessoas subam em cima da arte. Nós temos um ministro da cultura. Arrogante, para já. Nem sequer valoriza. Olha, subiu agora o É isso aí mesmo, João Moura é conhecido arrogante. como crítico literário. Crítico literário. Conheço-lhe pessoalmente, mas não sei se está preparado para a dinâmica que se quer empreender para o Ministério da Cultura. Nós temos um ministério que recebe de hoje dinheiros, rios do nosso dinheiro, mas que nem sequer valoriza o artista. E sabe que não Quando chega? o ministério não valoriza o artista, ele não valoriza a arte. Sabe o que isso E não nem chega? sequer ministério é. Sabe que não chega? É por causa da estrutura corrompida. Até o próprio jornalista pode ter vontade de querer mudar alguma coisa, vai dar dinheiro. Mas como ali a máquina já está corrompida tudo, já tem um boa de olho no dinheiro, vamos começar a dividir aos poucos, até chegar na base, chega bocado. E quais são essas bases? Os músicos da elite. Não criam receberam- oportunidade para os outros também serem enquadrados. Não tem. Criam não um grupo tem. deles só de privilégios. Mas quando infelizmente nós temos um Ministério da Cultura que até agora não tem uma plataforma uma plataforma como eu posso dizer Onde já estamos lá? uma plataforma na internet que cuidasse mesmo dos assuntos, das músicas dos artistas. Nós não temos uma plataforma digital, não temos. Então. Nós precisávamos de uma plataforma digital. Nós, nessa época, ainda queremos vender disco na Praça da Independência, na praça que é da nossa independência. Pagamos dinheiro ao Ministério da Cultura para vendermos na Praça da Independência. É mesmo um ministério que quando você quer fazer um show, escreve uma carta para um apoio institucional, o ministério não te dá esse apoio. Nem sequer apoio institucional, para não falar do apoio financeiro que o artista merece. Infelizmente, o que faz morrer em Angola a arte não são os artistas, são os críticos literários. Aqueles que vivem criticando não são os que não produzem, são esses que matam a arte. Portanto, meu amigo que pinta, meu amigo que canta, meu amigo que dança, meu amigo artista, continua. Na verdade, sois vós os grandes impulsionadores da arte, sois vós que dão a vida à arte, porque sem vós a arte não existe. A arte, em parte alguma, não existe com os críticos. Os críticos estão aí para matar a arte, porque eles não produzem. Queríamos também que produzissem desse exemplo. Aqui tem um exemplo de arte, aqui tem um exemplo. Não fazem, não produzem, eles querem matar o artista. Nós não temos nos municípios de Luanda, no município da província de Luanda, para falar no país em geral, casas de música. Nós não temos. Se temos aí umas casotas, mas casas nós não temos. Nós precisávamos de casas de música. Nós precisávamos ouvir... Discoteca. Em que parte de Luanda podemos ouvir uma boa música? Um roxinol dos pássaros. Quantas pessoas em Luanda têm capacidade de ouvir o canto dos pássaros? De ouvir as quedas das águas? Nós não temos. Nós não sabemos também ouvir. O problema do angolano é sabe ouvir. Só sabe disparar armas na cabeça das pessoas. Nós não sabemos ouvir. Não. Portanto, Isso é tudo, né? é isso que queríamos, né? Queríamos agradecer a todos, né? E a todas. Agora tem Tiveram aí. aquele debate do sexismo. Você falar todos, sem falar todas. Entende-se, né? Porque é necessário também emancipar a consciência. Olha, é necessário emancipar a consciência de todos. Mas, é assim, despoletem mais em forma já de conselho. Nós trouxemos aqui essas abordagens para dizer que não se enquadra o comunicado do Biro Político do MPLA, não se enquadra. E nós estamos aqui para sempre informar, quando for possível. E depois no meu chat, mandem só sugestões de temas. E também vou criar condições mais tarde de nós usarmos screen art em que permita. Depois vamos falar sobre a ação da polícia também, sobre... Mas mandem só os temas lá no privado. Nós vamos analisar os temas e vamos anunciar daqui a uma hora o tema que será abordado mais tarde. Mas
Em suma, estás na Europa, estás na Partilhe o América, live. estás na Ásia, partilhe. Vai, procura as comunidades que lá existem de africanos. Pense na necessidade de vocês criarem resistência a partir daí. Estamos a tentar aqui nos organizar para que Apoiem também, a a partir luta. daí consigam apoiar a luta a custo de vários custos. Se nós não nos organizarmos para nos apoiarmos, Até as formigas são organizadas. As formigas podem andar em grupo, mas elas estão divididas em sociedade. Até as formigas têm um líder, nós também precisamos. Estamos a nos organizar, estamos aqui a tentar lutar. Com o vosso apoio, tornou-se a luta um pouco mais eficiente. Mas precisamos mais e mais. partir, Portanto, vão tornando. Fiquem com a paz do Não Criador. vamos esperar primeiramente com as organizações internacionais, tá? Não vamos. Primeiramente temos que contar com a nossa própria força. A nossa própria força, naquela política que estamos a falar de fingimento da comunidade internacional, uma política fingida, mas não temos opção. Entre um mal maior e um mal menor, se escolhe o mal menor. Não temos opção. Então, olha, deixem aí sugestões, comentários, deixem aí. Sou Timóteo Miranda, e vou falar já, ativista social, membro da plataforma de televisão do Clã Baiquiache. Eu sou Leonardo Angola, porta-voz do projeto Debate na Comunidade. E aí, nós estamos aqui para lutar, também membro da sociedade civil contestatária, não deve se esquecer, somos membros também. E vamos continuar a conversar convosco, a trazer. E temos aí no dia 23 de dezembro o Natal Solidário. Natal Solidário que vamos de certa forma visitar. Um fórum. Antes do dia 23 estaremos no Fórum de Benguela, no dia 18 e 19, ao convite do Mano Gença. Vamos lá assistir, vamos participar no Fórum de Benguela, da cidadania. E temos manifestação no dia 9 de janeiro. 9 de janeiro temos manifestação a exigir com que haja transparência. E eu acho também que nesse momento a luta deve ser a mudança da lei constitucional, quer dizer, da Constituição, porque PR não vai conseguir criar mais empregos, porque estamos num momento de regressão econômica. Não vai conseguir, mas se não conseguiu antes, esquece, povo angolano. Vamos exigir coisas para o povo, autarquias, vamos exigir reforma para permitir com que em 2022 um determinado indivíduo não ligado a partidos políticos possa concorrer para a presidência da República. Vamos aí, mandamos abraços, né? Como digo na TPA, os shoutouts, né? As pessoas que nos acompanham aí, Gisela Silva, uma mulher que tem dado muita força, mas muita força. Adão Prazeres, vai baixando. Antônio, aí tem o nome em inglês, mas fica só de Antônio. John McCart. E todos aqueles que. Olha, Tosé Jesus também, um homem que tem dado muita luta a partir de Portugal. Ok, Tosé Jesus, aquele abraço, estamos aqui. Muita luta e estamos aqui. E vamos lá. Façam convites. E tantos outros. Para outros lives, mas aquelas restrições da internet em Angola. Às vezes fizemos com net ao dia e não chega nada. Então, estamos aí. Paz no prato para vocês que estão na diáspora. Sobrevivência para nós que estamos aqui. Abraços.